Pai de Neymar começa a negociar. Flamengo dá resposta por atacante. Felipe Luiz toma decisão. Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui pro canal BTB Esportes. Compartilha com todo mundo e vamos para as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Antes de tudo, quero pedir desculpas a vocês. Estou aqui no carro, estou indo para Fort Lauderdale. O Flamengo que encerrou a sua preparação lá em Gainesville hoje de manhã e também está a caminho da cidade onde vai enfrentar o São Paulo nesse amistoso da pré-temporada. Enfim, o time principal do Flamengo vai entrar em campo pela primeira vez. A equipe fez um trabalho aí nos últimos 8 dias aqui nos Estados Unidos, treinou, tiveram treinos abertos à imprensa, outros que o Felipe Luiz liberou apenas os minutos iniciais para a gente poder acompanhar. E foi preparando o time e organizando o time para, enfim, entrar em campo. A tendência é que amanhã, contra o São Paulo, o Felipe Luiz faça muitas mudanças ao longo do jogo, até porque não tem um número máximo de substituições, então a tendência é que ele coloque um time de titular, mas ao longo da partida faça algumas alterações ou muitas alterações para testar todas as possibilidades possíveis, contando também com os garotos que vieram para reforçar o time, aqueles que vieram da Copinha. Também tem o Cleiton, que estava disputando o Campeonato Carioca e veio reforçar a equipe. Então, Felipe Luiz deve usar muito todos os jogadores, lembrando que o Arrascaeta não deve jogar, ele já falou sobre estar se preparando para estar na melhor condição física possível para essa temporada, e a tendência, então, é que ele não jogue. Ele não está descartado de entrar em campo, mas pelo que ele disse aí nas últimas entrevistas, ele não deve entrar em campo amanhã, e então o Felipe Luiz vai prepará-lo para a Supercopa contra o Botafogo. A provável escalação do Flamengo para amanhã é com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas improvisado e Alexandro. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Alcaraz, ou Michael, e mais à frente Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Essa, portanto, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo nessa primeira partida da temporada do time principal. O Flamengo que também, paralelo a isso, está jogando o Campeonato Carioca. A equipe viajou ontem para Campina Grande, para a próxima partida contra o Nova Iguaçu, São Luís, para a próxima partida contra o Nova Iguaçu. Então, o time está lá se preparando também, vai jogar amanhã contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, e a equipe principal disputa esse amistoso contra o São Paulo. Mudando de assunto, falar sobre negociação. O Flamengo deu uma resposta ao Atlético Mineiro sobre o Bruno Henrique. Saiu a informação ontem, inclusive da Itatiaia, que o Atlético Mineiro queria fazer uma oferta, uma proposta ao Flamengo para contratar o Bruno Henrique. O José Botto já falou algumas vezes, o diretor técnico do Flamengo, falou algumas vezes que o clube não tem interesse em negociar nenhum jogador considerado titular ou pelo menos importante para o elenco. Depois que fez as últimas negociações, não sairia mais ninguém com esse patamar na equipe, mas logicamente não dá para proibir dos outros times de terem interesse. Então o Atlético Mineiro demonstrou interesse em contratar o Bruno Henrique, o jogador que se destacou nas últimas temporadas, perdeu um pouquinho o espaço ao longo dos anos, depois da lesão também ele foi retomando. O Flamengo fez algumas contratações e hoje, apesar dele não ser titular absoluto do técnico Felipe Luiz, ele ainda assim é um jogador importante, sobretudo por conta, no final da última temporada, em que ele foi utilizado também como um centroavante na ausência de outros atletas. Mas o Flamengo já deu uma resposta ao Atlético Mineiro. E a informação é a seguinte, inclusive do Coluna do Fla. Eu já ouvi isso, uma pessoa ligada ao Flamengo descartou a possibilidade de vender o BH. Eu já ouvi isso sobre o Bruno Henrique 100 vezes. Não tem chance nenhuma. Na verdade, pode ter interesse, mas não tem conversa sobre isso. Essa, então, a informação que saiu. Não dá para o Flamengo dizer que o time não vai se interessar. Então, certamente, de fato, o Galo está interessado no Bruno Henrique. Mas a informação que a gente tem agora é que não há possibilidade, o Bruno Henrique não sairia do Flamengo para jogar no Atlético Mineiro.
Essa é a informação de momento. Obviamente que as coisas podem mudar conforme o tempo, né? Pode ser que o Flamengo receba a proposta muito vantajosa e pense em negociar o jogador, mas nesse momento não há a possibilidade do Bruno Henrique sair do Flamengo para ser negociado ao Atlético Mineiro e nem em qualquer outra equipe, porque o José Botto já deixou claro que o Flamengo não quer se desfazer de jogadores importantes mais nessa janela de transferência. Agora falar sobre Neymar. Que história é essa? Do Neymar, que o pai do Neymar começou a negociar. Estava ventilando aí algumas informações do Neymar no Flamengo, do interesse do Flamengo de se movimentar para tentar contratar o Neymar. Já algumas vezes foi falado sobre isso, né? O Neymar que está... inclusive o Jorge Jesus não colocou ele na lista da Liga, então por isso ele não está sendo considerado importante no elenco do Al Hilal, mas é um jogador, obviamente, nível mundial e que agrada a alguns times, e aí começa, né, assim, as especulações. Já havia informação que a patrocinadora Master do Flamengo tinha interesse em ajudar o Flamengo a abrir uma negociação pelo Neymar, mas o pai do Neymar já está intervindo na situação, ele que é responsável pela carreira do jogador, e a informação que saiu no GE é que o Santos intensificou para possível empréstimo do jogador por 6 meses, e o pai do Neymar começou a conversar sobre isso, sobre essa possibilidade dele ir jogar no Santos. Então, tem a informação do interesse do Flamengo? Acredito que qualquer time do futebol brasileiro teria interesse em contratar o Neymar. Mas hoje as conversas estão intensificadas, informação do GE, para ele ser emprestado ao Santos. O clube, inclusive, produziu um vídeo, né? O Santos fez um vídeo com inteligência artificial, com a voz do Pelé, dizendo o quanto era importante, né? E por que o Neymar deveria voltar a equipe formadora dele, e esse vídeo foi apresentado ao pai do jogador, que se emocionou bastante, ficou comovido. Então, nesse momento, as conversas estão se estreitando para que o Neymar possa ser negociado por empréstimo ao Santos. Ainda não tem nada oficial, nada aconteceu, mas há uma conversa, o pai do jogador ficou sensibilizado com a ação do Santos e o Santos entrou nessa disputa para ter o jogador na sua equipe. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Flamengo também aparece como um time que o Neymar gostaria de jogar, ele já deu algumas declarações, inclusive, sobre isso, né, que jogaria tanto no Brasil, ele jogaria tanto no Santos, óbvio que é o time que formou ele, que projetou ele para o mundo, e que também ele tem interesse, teria um desejo, né, de jogar no Flamengo. Então, a partir do momento que o jogador fala isso, abre-se as portas e há um interesse mútuo. Porém, é um jogador que tem um altíssimo salário, um jogador que tem um nível muito alto mundialmente, então, de fato, é uma negociação muito difícil. O Neymar já deixou claro, gosta e há interesse de jogar no Flamengo, mas hoje as conversas estão muito mais próximas com o Santos por um empréstimo. Mas, novamente, nada oficial até agora, por enquanto, ele segue jogador do Al Hilal. Mudando de assunto, Felipe Luiz tomou uma decisão. Que decisão foi essa? O Felipe Luiz decidiu quem serão os capitães nesta temporada de 2025 no Flamengo. O Gerson vem fazendo esse trabalho muito bem feito, né? O Gerson cresceu muito na última temporada, depois que assumiu a braçadeira de capitão. Cresceu dentro de campo, tecnicamente, e também nesse perfil de liderança. Então o Gerson segue como o principal capitão aí do Flamengo, o principal jogador a ficar com a braçadeira, mas na ausência do Gerson, o técnico Felipe Luiz já decidiu que, não tendo o Gerson, quem disputa essa braçadeira? Óbvio, o jogador pode ser substituído, o jogador pode ficar fora de partida, enfim. Então, não tendo o Gerson em campo, os possíveis capitães são Bruno Henrique, já vinha sendo há algum tempo, né? Arrascaeta e também o Alexandro, que é um jogador que chegou há menos tempo no Flamengo, mas é um jogador muito experiente, que tem um ótimo relacionamento ali com o Felipe Luiz e que tem muita experiência na carreira e por isso também entra como uma das possibilidades de ser capitão do Flamengo. Acho que com um perfil bem diferente até do Gerson, mas com muita experiência para agregar. Então, na ausência do Gerson, Bruno Henrique segue como opção de capitão. Arrascaeta, agora o novo camisa 10, também aparece como essa opção. Ele é um pouco mais na dele, né? Mas também tem muito tempo no Flamengo, é o camisa 10, e isso pesa, assim como o Bruno Henrique também, que já está há muito tempo no Flamengo. E agora o Alexandro chega também identificado aí pelo técnico como um jogador que pode ajudar e que tem experiência para colocar a braçadeira
de capitão. Inclusive o Felipe Luiz hoje completa um ano que ele foi anunciado como técnico do sub-20, sub-17 do Flamengo. Então em um ano, a carreira do Felipe Luiz deu aquela volta, né? Inclusive dá os parabéns aí pro Felipe Luiz, ele que começou no sub-17, já conquistou o título, foi pro sub-20 do Flamengo, foi campeão mundial e aí assumiu a equipe profissional também, conquistou o título da Copa do Brasil e agora um ano que ele foi, de fato, promovido a técnico e já com tanta história aí, parabéns Felipe Luiz, muito boa sorte no seu trabalho. E é isso, pessoal, fico por aqui, essas são as informações do Flamengo de hoje. O Flamengo, como eu disse, está chegando em Fort Lauderdale, enfrenta amanhã a equipe do São Paulo pela partida amistosa da FC Silves. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até a próxima, pessoal!